Dia, São Paulo. Bom dia, São Paulo. São 7h01 desta quinta-feira, dia 24 de abril. E as comemorações dos 20 anos do Bom Dia São Paulo nos trazem a São Carlos. São Carlos, eu estou aqui na Praça Coronel Salles, em frente à Câmara Municipal, aqui ao lado uma escola municipal. A garotada, o futuro de São Carlos do Brasil, né, está aqui. E ontem um auditório lotado discutiu os desafios do futuro nesta que é conhecida como a capital da tecnologia. Mais uma vez, educação e educação de qualidade foi apontada como o principal instrumento para a superação dos desafios, superação do atraso social na região de São Carlos, e por que não dizer, em todo o Brasil. Uma agenda de compromissos foi definida entre políticos, comunidade acadêmica e a sociedade em geral nesta região. Os compromissos dessa agenda são eliminar o analfabetismo, baixar o índice de mortalidade infantil a níveis compatíveis com países desenvolvidos e definir uma agenda para o desenvolvimento de toda a região. E no encontro de ontem no Teatro Municipal surgiu uma boa notícia. Instala-se aqui em São Carlos, a notícia vai ser dada oficialmente nos próximos dias, uma fábrica de motores, mais uma. Desta vez, motores da Volkswagen que vão equipar os carros Audi, que vão ser fabricados em São Carlos do Pinhal, no Paraná. E vamos aos destaques da nossa edição de hoje do Bom Dia São Paulo. Educação de qualidade para enfrentar os desafios do futuro é o que quer São Carlos, capital da tecnologia. Ladrão rouba carro, vai fazer compras em shopping e acaba preso. Santos e São Paulo empatam na Vila Belmiro. E vamos saber agora qual é a previsão do tempo para hoje aqui em São Carlos, quando temos 17 graus de temperatura. O tempo fica bonito, com bastante sol durante todo o dia. Não há previsão de chuva para hoje. A temperatura máxima chega a 30 graus. O Bom Dia São Paulo conta 20 anos de história. Janeiro de 1985, Guarulhos. Um Boeing vindo de Nova York prepara-se para fazer o primeiro pouso no Aeroporto Internacional de Cumbica. Está inaugurado oficialmente o aeroporto de Guarulhos. Depois da cerimônia de inauguração, os moradores de Guarulhos invadem a pista para conhecer de perto o novo aeroporto internacional. Bom dia, São Paulo. 20 anos com você. A seguir, os desafios do futuro na capital da tecnologia, São Carlos. Temos aí agora imagens do centro de São Paulo, Avenida Paulista, com o Brigadeiro Luiz Antônio, trânsito relativamente tranquilo, quando temos 7h04. Está surgindo em São Carlos um novo conceito em papelaria, com novas instalações, pagamento com os principais cartões de crédito, um novo horário de atendimento, serviço de fotocópias e plastificação, livros, material escolar, de escritório e informática, estacionamento próprio. O que mais você quer? Papelaria Dendiler São Carlos, Rua Marechal Deodoro, entre Episcopal e 9 de Julho. Hotel Anacan convida você para saborear as delícias do seu novo restaurante. Almoço e jantar todos os dias, inclusive aos domingos. Ambiente super agradável e aos sábados a tradicional feijoada Anacan. Hotel Anacan. Comprando na Odiaço, você só tem a ganhar. Ganha no atendimento, na qualidade e ganha no custo, porque a Odiaço entrega em sua obra colunas, vigas e sapatas montadas sob medida. Odiaço, ferro e aço para construção. Fone 272-9706, São Carlos. Sete horas e 5 minutos, o Bom Dia São Paulo de 20 anos. Hoje é a vez de São Carlos na série de reportagens especiais com o raio-x do estado e as perspectivas da região. O repórter José Roberto Burnier e o comentarista Joamir Betting mostram a força e o futuro da capital da tecnologia em São Paulo. São Carlos é conhecida hoje no Brasil e no exterior
como a capital brasileira da ciência e tecnologia, endereço da nova indústria de ponta, que não dispensa parceria empresa-escola. Mais de 380 fábricas da região empregam hoje soluções tecnológicas desenvolvidas pelas duas universidades de São Carlos. É um caso único no país. Espectrômetro de emissão atômica, microscópio eletrônico de varredura, espectromicroscópio de superfícies. Não, isso não é um laboratório da NASA. Estamos em São Carlos, no Centro de Análise de Materiais que a Universidade Federal da cidade montou com a Unesp. Aqui, materiais de todo tipo são virados do avesso pela tecnologia, em busca da melhor fórmula. Aquela que garanta o menor custo para o fabricante e a maior qualidade para o consumidor. Com apenas 1 ano de operação, o Centro de Análise de Materiais já coleciona clientes. Mais de 380 clientes diferentes, desde pequenas empresas, ou seja, aquelas empresas de 2, 3 funcionários, até mesmo gigantes nacionais, certo? E multinacionais também. A indústria investe pesado em programas de apoio à pesquisa nesta cidade-universidade. São 8.000 estudantes e 1.100 professores de nível superior em diversas áreas. A maior média por habitante do país. A palavra-chave da economia mundial de hoje é um sucesso em São Carlos: educação. Com 2 universidades reconhecidas internacionalmente, a cidade virou exportadora de tecnologia. Quem lida com pesquisa sabe, a grande dificuldade é transformar uma ideia, uma tese de escola, num produto viável, eficiente e que conquiste o mercado. Para ajudar pesquisadores neste desafio, o governo federal criou há 13 anos a Fundação Parque de Alta Tecnologia de São Carlos. Neste espaço, chamado de incubadora, estudantes com mestrado, doutorado, criam pequenas empresas e conseguem aqui a infraestrutura necessária para desenvolver os produtos. O primeiro aparelho nacional de lipoaspiração saiu daqui. Hoje é vendido na Europa, Estados Unidos e México. E uma nova versão já está no forno. Esta fábrica de equipamentos óticos só tem boas lembranças da fundação. Foi fundamental, né? Quer dizer, nós éramos todos pesquisadores da universidade, técnicos e professores e até alunos, né? Que formamos uma empresa que teve a grande oportunidade com o incentivo e o apoio da Fundação Parque de Alta Tecnologia de São Carlos. A mais recente pesquisa de São Carlos foi para o espaço, literalmente, a bordo do ônibus espacial americano. É o estudo do físico da USP, Glaucius Oliva, que tenta descobrir a cura para o mal de Chagas a partir da observação das moléculas do alimento consumido pelo parasita transmissor da doença. No espaço, a pesquisa molecular fica bem mais fácil pela ausência da gravidade. A experiência foi prejudicada por problemas de energia que obrigaram a nave Columbia a voltar antes do previsto. Mas um novo embarque está marcado para junho. O professor Oliva vai ter que esperar mais um pouco para compreender a origem do mal de Chagas. Mas já sabe por que a ciência vem se desenvolvendo tão depressa em São Carlos. São Carlos tem uma tradição universitária de muitos anos. As universidades sempre primaram por realizar pesquisa e não apenas o ensino, com o objetivo de ter um produto, que possa chegar até a sociedade e ter as suas aplicações. As pesquisas do Laboratório de Química da USP ilustram bem a tese do professor Oliva. Aqui descobriu-se que o óleo de mamona pode ser usado também para a fabricação de ossos. Com uma vantagem: por ser feito de material orgânico, o novo osso não provoca rejeição, que é um dos principais problemas das cirurgias ortopédicas. Outra pesquisa aplicada: o túnel de vento. A Escola de Engenharia Mecânica da USP se prepara para construir o primeiro equipamento deste tipo do Brasil, usado para testes de aerodinâmica. Atualmente, os protótipos das montadoras instaladas no país são testados na Europa e nos Estados Unidos. A construção do túnel de vento nacional vai reduzir custos de produção. O futuro parece não ter limites para São Carlos. A cidade pretende se tornar uma infoville, uma comunidade totalmente interligada pelos computadores. E
plugada com os principais bancos de dados e centros de pesquisa do mundo. Isso também vai propiciar uma outra maneira de disseminação tecnológica que é fundamental, que essa disseminação não se dê somente em uma região, mas necessariamente, pelo menos, para todo o nosso país. Ao combinar ensino e pesquisa, conhecimento e mercado, São Carlos põe o Brasil na rota dos novos tempos e diminui um pouco o nosso histórico atraso numa área essencial ao desenvolvimento. Estreitar os laços entre o desenvolvimento científico, tecnológico e a comunidade. Um dos principais assuntos debatidos ontem à noite num seminário realizado aqui no Teatro Municipal de São Carlos, os desafios da capital da tecnologia. Foram discutidas também metas para a região na virada do milênio. Sem ciência e tecnologia não há planejamento para o futuro. Esta foi uma das afirmações do fundador do Instituto de Física e da Universidade Federal de São Carlos. Ele abriu o seminário que discutiu os desafios da capital da tecnologia. O tema foi escolhido em função do alto índice de pesquisas realizadas na cidade. Hoje, São Carlos tem um dos maiores centros de ensino e pesquisa no país e um professor doutor para cada 250 habitantes. A ciência e tecnologia é que iluminam o caminho do futuro. Se você não tem um farol desse, você não pode fazer planejamento, você vai tropeçar. Integração. A necessidade de maior integração das universidades com as empresas do poder público também foi outra realidade apontada. São Carlos tem pesquisas reconhecidas internacionalmente, como a utilização da resina da mamona na substituição dos ossos do corpo humano. E a intenção é fazer com que as universidades continuem se destacando como produtoras de tecnologia de ponta. Interligar todas as facilidades de computação que tem na cidade da região, de tal maneira que as crianças, os pesquisadores, as pessoas em geral podem ter acesso, tá certo? Via internet, essas facilidades de computação. Como uma função da fundação, tem uma máquina de criar empresas de base tecnológica. Essas são as fontes de riqueza, são as fontes de emprego. Esses são mecanismos de transferência de tecnologia das universidades, são os centros de criação do conhecimento, para os centros multiplicadores desse conhecimento, que são as empresas. Então, nossa meta, hoje nós temos aproximadamente 70 empresas de base tecnológica, nos próximos 10 anos criar 130 empresas de base tecnológica, de tal maneira que a gente tenha 200 empresas de base tecnológica em São Carlos, isso é como uma meta. O outro lado, apesar do potencial tecnológico, o prefeito de São Carlos apontou as principais dificuldades que a cidade enfrenta, como a alta taxa de mortalidade infantil e a falta de escolas. Para o número de desempregados, que já chega a 10 mil, uma solução já pode estar sendo traçada. Durante as palestras, um anúncio pegou muita gente de surpresa. São Carlos pode ganhar em breve uma nova fábrica de motores. Nós temos aqui, para surpresa de vocês, já uma outra área preparada para uma eventual expansão, que talvez o prefeito vá falar alguma coisa sobre isso. Eu não estou autorizado a falar. Mas como eu não estou autorizado a dizer que a fábrica de motores da Audi vem para São Carlos, eu vou esperar uma manifestação oficial. Desafios. Como compromisso, o encontro destacou a necessidade de se diminuir a distância entre a São Carlos da tecnologia de ponta e dos problemas sociais. Como alternativa, o secretário da Ciência e Tecnologia do Estado, Emerson Capaz, sugeriu a criação de um polo regional de desenvolvimento, a exemplo do ABC Paulista, em que São Carlos seria o carro-chefe. O ABC se uniu em bloco hoje e eles pensam como se fosse um Mercosul. Se nós conseguirmos ter a mesma articulação com a região de São Carlos e cidades vizinhas, nós teríamos de fato uma ampliação do potencial de implantação e geração de emprego nessa região. E como sempre, no desenvolvimento econômico, o que puxa hoje é o desenvolvimento científico e tecnológico, eu acredito que São Carlos teria todas as condições de potencializar e liderar um processo de implantação de um novo modelo de desenvolvimento em toda essa região. E as comemorações dos 20 anos do Bom Dia São Paulo nos levam hoje a Ribeirão Preto, onde vai haver um debate logo mais à noite. É para lá que nós vamos agora. O repórter Mauro Anchieta fala ao vivo de Ribeirão. Bom dia, Mauro.
Bom dia, Chico. O tema do seminário aqui em Ribeirão Preto é perigo invisível, saúde em risco. Especialistas vão discutir a situação atual e as alternativas para combater as doenças contagiosas que ameaçam a saúde da população. Ribeirão Preto tem 500 mil habitantes e é o centro de uma das regiões mais ricas do país, com renda per capita média de $6 mil. Mas a riqueza não impede o avanço de doenças contagiosas que deixam as autoridades em estado permanente de alerta. Com a região infestada pelo mosquito Aedes aegypti, a dengue não para de crescer. Em Ribeirão, o número de casos é 23% maior que no ano passado. A cidade também está entre as 10 com maior incidência de casos de AIDS do país. E no rastro da AIDS, volta uma doença que muita gente já julgava superada, a tuberculose. Os debates vão reunir professores da USP de Ribeirão Preto e São Paulo, além de autoridades de saúde. Entre os convidados estão o infectologista Vicente Amato Neto e o diretor técnico da Vigilância Epidemiológica do Estado, Júlio César Magalhães Alves. O seminário começa às 7 da noite no Salão Nobre da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. São aguardados prefeitos e secretários de saúde de 63 municípios do Nordeste do Estado, além de médicos e pesquisadores das principais instituições de ensino da região. Chico Pinheiro. A seguir, os rebelados da cadeia de Praia Grande prometem libertar os reféns ainda agora de manhã. Nós temos aí imagens do conhecido Minhocão de São Paulo. E agora, o famoso cruzamento Ipiranga de São João com trânsito tranquilo, 7 horas e 17 minutos. Na cidade Morada do Sol, é tempo de boas notícias. Araraquara e região tem agora uma boa companhia. Chegou a Cacau Autopeças, onde você compra em 4 pagamentos, sem acréscimos ou em até 10 vezes. Peças para motores a álcool, diesel e gasolina. É muito melhor comprar na Cacau. Cacau Autopeças, a sua boa companhia. Em Araraquara, na Alameda Paulista 2478. Lojas também em Rio Claro e Limeira. Agora em vídeo, Encanto das Águas. Uma das mais antigas relações do homem com a natureza, a pesca. A luta do caboclo com o gigante pirarucu. O dourado, rei do rio. O merlin azul, rei do mar. A pesca do salmão entre os perigosos ursos do Alasca. Premiado no 20º Festival de Filmes sobre a Vida Selvagem nos Estados Unidos. Adquira pelo seu cartão de crédito ou reembolso postal. Já à venda pelo telefone 011 1406. Em São Carlos, são 7 horas e 18 minutos. Presos da cadeia de Praia Grande, na Baixada Santista, prometem libertar daqui a pouco os 2 últimos reféns. A rebelião está completando 5 dias. Vamos a São Carlos, a Baixada Santista, onde está a repórter Rosana Vale, em frente ao presídio e com novas informações. Não é isso, Rosane? Bom dia. Bom dia, Chico. A expectativa é bastante grande agora de manhã aqui em frente ao presídio. 55 presos devem começar a ser transferidos daqui a pouco. Às 8 horas da manhã, 30 detentos vão para o presídio de São Vicente. E às 10 horas, outros 25 que vão para penitenciárias do Estado. Os 2 carcereiros que ainda estão sendo mantidos como reféns deverão ser libertados logo depois que os presos saírem. Tudo isso é resultado de um acordo que foi fechado ontem à noite. Recebidos pelo juiz corregedor de Campinas, os líderes da rebelião começaram as negociações. Os presos conseguiram a transferência de 55 detentos já condenados para outras penitenciárias do estado, a mudança no horário da visita, que agora passa da quarta-feira para o domingo, e o afastamento do diretor da cadeia. Em troca, no fim da tarde, eles soltaram mais um refém. E prometem para esta quinta-feira a libertação dos outros 2 carcereiros. Durante a madrugada, o clima do lado de fora da cadeia foi tranquilo. Só algumas mulheres acenavam para os maridos presos pedindo o fim da rebelião, que está previsto para o início da manhã de hoje. E em São Paulo, 2 ladrões roubaram um carro na USP ontem à noite, quiseram fazer compras com cartão de crédito da vítima e acabaram presos. Mesmo com trava de segurança, o Gol de Roberto Chazan foi furtado do estacionamento da cidade universitária.
Quando foi encontrado, menos de 2 horas depois, já estava neste estado. O carro foi trazido pelos ladrões para esta oficina, que fica a menos de 5 minutos da USP, onde são roubados em média 3 carros por dia. Os mais visados são o Uno Mille e o Gol. A maioria é levada para desmanches clandestinos, como que funcionava aqui. Os 2 homens que furtaram o carro foram presos neste shopping quando tentavam comprar sapatos usando os cartões de crédito que Roberto tinha esquecido no carro. Foi graças a esse meu desleixo que o carro foi recuperado, porque os ladrões não se contentaram só com o veículo, eles foram a um shopping center fazer compras e como eu já havia cancelado o cartão de crédito, foi daí que a segurança do shopping conseguiu acionar tudo o que aconteceu em seguida e recuperar o carro, os documentos e tudo que estava dentro. Os ladrões Marcos José dos Santos e Luiz Carlos Ferreira denunciaram o dono da oficina, Roberto Martins de Oliveira. Presos em flagrante, os 3 vão responder pelos crimes de furto, receptação e estelionato. O tempo continua melhorando em todo o estado e a temperatura também está subindo. Muitas nuvens deixam o estado em direção ao Rio de Janeiro. A previsão para São Paulo é de sol. No interior, o dia fica claro. Na área que inclui a capital e o litoral, muitas nuvens e possibilidade de chuva à tarde. A máxima fica em 32 graus no norte e oeste, 30 no centro e litoral e 27 graus na capital. A meteorologia diz que pode chover hoje no fim do dia aqui na capital. São Paulo tem agora 17 graus. Muitas nuvens e névoa úmida. O sol já está aparecendo no meio das nuvens e a temperatura máxima deve ficar em 27 graus. A seguir, Santos e São Paulo acabam num empate na Vila Belmiro. Temos aí cruzamento de Consolação com Caio Prado, temperatura, são 7 horas e 22 minutos. Hotel Anacan convida você para saborear as delícias do seu novo restaurante. Almoço e jantar todos os dias, inclusive aos domingos. Ambiente super agradável e aos sábados a tradicional feijoada Anacan. Hotel Anacan. Oi, Barreto, tudo bom? Cara, tudo bem? Essa pizza aí é daquela pizzaria nova ali, não é? É, sim. E é boa, é? Boa! Você precisa ver um filme com essa Stone na net comendo esta pizza. É com aquela atriz americana famosa. Rapaz, primeiro ela começa a dançar, depois ela faz assim. Não é porque o seu vizinho assina a NET que você precisa assinar. É porque você merece se divertir tanto quanto ele. Ligue 274-3800. Móveis Estrela apresenta mais harmonia para a sua casa. Com a linha de móveis Boom. Espaço interno funcional, montagem fácil, acabamento soft com bordas arredondadas. Móveis Estrela, bom gosto em todos os cantos. São Carlos e Ibaté. Você tem imagens de São Carlos ao vivo às 7 horas e 23 minutos. E agora o futebol. Clássico Santos e São Paulo acaba no empate e o Palmeiras também. Afinal, Mauro Naves, quem venceu nessa rodada? Quem ganhou com isso? Olha, Chico, entre os grandes, a Portuguesa foi a maior vencedora. Além de derrotar o Mogi, foi beneficiada com o empate do Santos contra o São Paulo. Agora a Luz é vice-líder isolada do Grupo 1 com 32 pontos, 2 na frente do Santos. Outro vitorioso na rodada foi o Guarani. Depois de 10 jogos sem ganhar, a equipe de Campinas derrotou o Rio Branco. E bem na estreia do técnico Muricy Ramalho. A rodada começou à tarde com Juventus e Inter na Rua Javari. Diante do menor público do campeonato, 596 pessoas, Ranieri abre o marcador para o Juventus. Logo em seguida, Jobson desconta para a Inter de Limeira com um belo gol. No segundo tempo, Fabinho recebe na área e toca no canto. 2-1 Juventus. 2 minutos depois, Fabinho de novo, agora escorando de cabeça, faz 3-1. A Inter diminui nessa cobrança de falta com Lica, 3-2. E no contra-ataque do Inter, Paulinho deixa tudo igual. Final, Juventus 3, Inter também 3. À noite na Vila Belmiro, o clássico Santos e São Paulo. Dodô faz bela jogada e abre o placar para o tricolor. 1-0 São Paulo. O Santos empata com Anderson cobrando falta. Veja aí. Rogério falhou, hein?
E o Santos vira nessa jogada. Miller disputa a bola com o zagueiro e ela sobra para Caico encher o pé e fazer um golaço. 2-1 Santos. No segundo tempo, Dodô volta a marcar, agora de cabeça. Final, Santos 2, São Paulo 2. No Canindé jogaram Portuguesa e Mogi Mirim. Canela se livra do zagueiro e manda uma bomba. 1-0 Mogi. Veja, golaço. A Portuguesa empata com Paulinho, ele aproveita o rebote do goleiro e com tranquilidade quebra um jejum de 5 jogos sem marcar. Ainda no primeiro tempo a Luz aumenta, a bola sobra para Moreno fazer 2-1. Paulinho volta a marcar no segundo tempo, agora de pênalti, e passa a liderar a artilharia com 16 gols. Final, Portuguesa 3, Mogi Mirim 1. E o Palmeiras parece que ainda não assimilou o golpe do 5-2 diante do Corinthians. Ontem o Verdão só empatou com o Araçatuba no Parque Antártica. Já o Botafogo conseguiu a primeira vitória no campeonato. Derrotou a União de Araras em Ribeirão Preto por 3-1. Com esse resultado, o América passou a ser o lanterninha do Grupo 1. É que o time de São José do Rio Preto ficou no empate com a Portuguesa Santista. E o América vencia por 3-0. O jogo foi em Rio Preto, a defesa santista para. Pestana não, ele livre faz 1-0. Agora Marcelo Sergipano Cruz e Pestana de novo completa, 2-0. No segundo tempo, Soares bate escanteio e Marcelo Sergipano escora, 3-0 para o América. A reação da Portuguesa Santista, Demetrios cobra falta e o goleiro Neneca falha feio. Demetrios bate de novo e Neneca falha outra vez, veja aí, 3-2. Não era mesmo noite de Neneca, ele chega atrasado e Tony deixa tudo igual, América 3, Portuguesa Santista 3. Em Campinas, o Guarani se reabilita diante do Rio Branco, o único gol da partida foi de Ricardo Mendes. Veja de novo como ele aproveita bem um rebote da zaga e o técnico Muricy estreia com o pé direito. No Parque Antártica, o Palmeiras, sem 5 titulares, enfrenta o Araçatuba e começa bem. Djalminha faz um lindo gol. Veja aí de novo o efeito que a bola tomou. Um golaço. Mas no segundo tempo, Flávio Guarujá recebe na área e empata. Final, Palmeiras 1, Araçatuba também 1. E nós vamos terminando aqui mais esta edição especial do Bom Dia São Paulo, dentro das comemorações de 20 anos do nosso jornal. Logo mais, vamos a Ribeirão Preto, onde hoje à noite vai ser debatido o tema da saúde. Amanhã eu transmito o Bom Dia São Paulo de lá. Para você de São Carlos e de São Paulo, um ótimo dia. Fique agora com as notícias do Bom Dia Brasil. Até amanhã.